Olá, tudo bem com você? Que é o professor Renato Edson do canal Os Experts. Aquele canal que você que é mãe, pai, que tem um filho em idade escolar e você gostaria que esse filho atingisse melhores resultados, que ele fosse aquele aluno realmente nota 10, você vai justamente para pegar alguns insights, algumas dicas, algumas coisinhas que você pode estar implementando ali no dia a dia dos estudos do seu filho. E aí hoje, eu vim trazer aqui para vocês uma ideia, até uma discussão, que alguns alunos trazem para a gente, que alguns pais questionam muito os filhos, porque nós vivemos uma era da tecnologia, né? E basicamente nessa era da tecnologia as pessoas estão o tempo todo digitando, seja no computador, no notebook, no tablet ou no próprio celular, que é onde as pessoas estão digitando mais. E todos esses aparelhos, eles costumam trazer uma ferramenta que é o corretor, o corretor ortográfico. E isso pode ser um problema para o estudante. Isso pode ser um problema por quê? Porque ele acaba virando uma espécie de muleta, vamos dizer assim, ou seja, de apoio que o estudante não vai ter durante as suas provas, não vai ter durante um vestibular, um Enem, por exemplo. Então o que acontece? Ele está digitando ali no WhatsApp, por exemplo, e ele escreve uma determinada palavra lá com S ou com dois S, enquanto na verdade essa palavra se escreve com C cedilha. E aí o que acontece? Se ele está escrevendo isso no Word, muitas vezes o Word vai marcar ali de vermelhinho, e ele vai lá consertar, ou às vezes o Word ele faz até uma autocorreção. Quando ele percebe, ou seja, que é algo que a pessoa realmente errou, ele já vai lá e corrige a palavra automaticamente. Então, e o celular faz isso também. Quando você digita uma palavra errada ali, ou seja, ele vai lá e faz essa correção. E isso acaba se tornando um problema. Isso acaba se tornando um problema por quê? Porque o aluno, ele deixa de ter, na verdade, essa capacidade de se autocorrigir. Então, quando ele vê uma palavra errada, quando ele vê uma frase errada, ou seja, alguma coisa ali, ele não percebe simplesmente por quê? Porque o corretor ortográfico fez esse trabalho por ele. E aí, quando ele chegar ali na hora da prova, que ele vai ter que escrever à mão, escrever uma redação, por exemplo, uma resposta de uma questão discursiva, ele vai ficar muito na dúvida, ou seja, na hora de passar aquilo ali. Então, qual que é a dica que a gente traz, que você pode estar cobrando do seu filho para que ele faça e não enfrente tanto esse problema? Ou seja, enfrentar, ele vai ter que enfrentar, isso aí é inevitável hoje, mas para que esse problema afete o mínimo possível. A ideia é que durante os estudos dele, ele evite ao máximo digitar. A gente já falou aqui sobre etapas dos estudos, e uma das etapas, só relembrando, eu tinha dito para vocês que você tem que fazer uma pré-leitura daquilo que você vai estudar, assistir uma aula, e uma terceira etapa era que depois da aula você fizesse um resumo. Então o primordial, o ideal aqui é que esse resumo jamais seja feito de forma digitada. Porque se você digitar esse resumo, você vai acabar incorrendo nessa situação de um corretor ortográfico que vai fazer esse serviço para você. Então tente ao máximo, na hora de fazer os resumos, fazer isso à mão. Na hora de escrever uma redação, jamais escrever uma redação digitada. Então escrever sempre o quê? À mão. Porque aí o que vai acontecer? As dúvidas na hora de escrever vão surgir. Na hora de escrever uma palavra lá, peço, mas peço é com S, com C cedilha, com dois S, como é que eu escrevo isso? Então ele vai lá e pesquisa, Aí ele pode ir lá na internet, por exemplo, pesquisar como que escreve aquela palavra. E aí ele vai lá e escreve da maneira correta. Esse exercício, ou seja, de ir atrás, pesquisar, ver como que se escreve, escrever da maneira correta, vai ajudar muito ele. Por quê? Porque lá na hora da prova ele já vai ter um vocabulário, ou seja, mais extenso, não só de significados de palavras, mas também de ortografia, ou seja, de como que se escreve aquilo. E é uma competência que é muito cobrada no Enem, ou seja, inclusive a competência 1, ou seja, você escrever de acordo com a língua culta, ou seja, você tem que escrever da maneira correta, tanto na questão ortográfica, como na questão de concordância, e tudo isso você só vai conseguir se você escrever à mão, se você treinar, tá certo?
Então é uma dicasinha simples, é uma coisa, né, seja bem tranquila, né, mas que muitas pessoas acabam ignorando, né, e é importante demais, né, especialmente nesse momento agora. Não fique apenas ligado à tecnologia, né, ou seja, ao celular, ao tablet, ao computador, ao notebook, né, ou seja, ainda mantém essa ideia de escrever à mão. Vai te ajudar bastante, ajuda você a fixar, né, ou seja, o conteúdo, e ajuda você também a desenvolver melhor a sua escrita. Tá certo? Então essa é a dica de hoje. Se você curtiu o nosso vídeo, um videozinho bem curto mesmo, trazendo uma ideia aí que vai fazer muita diferença na vida escolar do seu filho, deixa o like aqui pra gente, né? Vou deixar a nossa rede social aqui também, o Instagram, né? Se você puder, segue lá e sempre que a gente puder, a gente vai estar postando novos vídeos aí. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.